Olá, Paz de Cristo. Entramos agora na parte da tarde, onde iremos trazer o nosso devocional, né? Eu faço o matutino, o vespertino, né? E o noturno. E Deus tem sido muito bom conosco. Tem nos abençoado, tem nos dado graça, tem trabalhado no nosso meio. Vocês observam que o nosso canal é um canal atual, um canal que também comenta sobre política, sobre a nossa atualidade, o que está acontecendo, nosso presente, projeta um futuro, mas também não esquece o passado, né? E a palavra de Deus, ela é o melhor remédio para que nós possamos compreender e até atender, né? Atender de maneira muito clara aos ouvintes que nos ouvem, internautas. Eu tenho uma palavra agora à tarde, no livro, é bem pequena, Carta de Paulo a Filemon, o versículo de número 13 ao 16, né? 13 ao 16, vou botar para clarear aqui, que diz assim, 13. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu consentimento ou sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele te tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Paulo, todos nós conhecemos, aquele que foi chamado no caminho da Damasco, né? Que Jesus declara para Ananias que ele era um vaso para ele escolhido, fariseu de nascimento, gentil, né? Romano, cidadania romana, né? Tinha os dois lados, tanto era gentil, podia agir na área dos gentios, quanto na área dos judeus, porque ele era judeu também, apesar de ser fariseu. Era uma seita, mas uma seita que, junto com os saduceus e com os escribas, foram os grandes responsáveis pela perseguição e morte do nosso Senhor Salvador Cristo. Embora nós sabemos que Jesus Cristo ele veio para cumprir, né, o propósito da salvação, veio para reatar aquilo que perdemos no Éden pela desobediência de Eva e de Adão e Eva, ao qual nós perdemos o direito da eternidade. Jesus Cristo veio, reconquistou agora, porém, agora nós precisamos buscar, com todo o nosso entendimento, nossa força, estar centralizado, comprometido, compartilhar, juntamente através do Espírito Santo, essa salvação que é para todos, porém, nem todos a alcançarão. Quantos já desceram a sepultura sem a salvação? Podemos afirmar, podemos não afirmar, mas, baseado na palavra de Deus, apenas estará no céu. Os salvos são aqueles que reconheceram e aceitaram a escolha que Jesus faz. Porque, na verdade, embora quando acaba um culto, o pastor ou o pregador faz o apelo, né? Aquele apelo que parece às vezes que quer obrigar a pessoa a aceitar Jesus, quando na verdade nós entendemos que durante o culto, se a mensagem for bem centrada, se o culto for direcionado pelo Espírito Santo, as almas que estão lá vão começar a se sensibilizar, sentir a sua íntima compaixão, sentir lá dentro do coração da alma. Eles vão sentir os louvores, a palavra, os testemunhos, tudo aquilo ali, diante daquele, todo aquele ritual, todo aquele, né, do culto,
faz com que a pessoa se sensibilize, sinta, e na hora que ela percebe que o culto está acabando, a chance é essa, ela mesma vai lá, porque ela já foi escolhida por Deus. Porque a Bíblia diz, na verdade, não foi vós quem me escolhestes, mas eu quem escolhi a vós, para que vá e dê frutos, e os vossos frutos permaneçam. Então, essa é a melhor escolha. A melhor escolha. Por isso que muitas das igrejas que praticamente obrigam a pessoa a aceitar Jesus, geralmente a pessoa fica ali um dia, 2 dias, 3 dias, some, desaparece e nunca mais volta. Foi uma aceitação do coração. Às vezes a pessoa também vai com um parente, que o parente é crente, é membro da igreja, e fica insistindo, empurrando, e a pessoa ela se sente tão constrangida, que para não deixar a pessoa mal diante do público, diante da igreja, ela resolve levantar e aceitar a Jesus. É outro fato. O que eu estou querendo dizer com isso? A história desse homem, de Filemão, Onésimo e de Paulo, 3 personagens que se encontram nessa carta que Paulo escreve na prisão a Filemão, é uma carta, é um pedido pessoal que Paulo faz ao amigo Filemão. Filemão, ele entra no contexto dessa história como patrão, como dono, como senhor desse escravo. Onésimo, ele está na história como servo de Filemão, ao qual ele rouba alguma coisa de posse, que era posse, propriedade de Filemão, e foge. Fugiu porque, se ele fosse pego, com a ira e com o coração que estava Filemão, certamente o mataria. E poderia sim, porque o castigo de um escravo ladrão era a morte. Ele, coincidentemente, ele sabia disso, né? A consciência dele estava ciente do que ele havia feito. E ele saiu com medo, desesperado. O interessante é que ele sai em desespero, fugindo do seu senhor, e cai, né, lá em Roma, com Paulo. Você já raciocinou? Já pensou? Como é que ele estava lá dentro da prisão com Paulo? Será que é porque ele roubou e foi preso em Roma e foi trancafiado junto com o apóstolo Paulo? Pensa, né? Podemos pensar. O que aconteceu para que Paulo tivesse Onésimo perto dele? Provavelmente isso. Mas a verdade é que Deus, ele precisaria atender 3 pessoas. Filemão, porque ainda precisava de mudança no coração. Onésimo precisava ser reconstituído e reconstruído, precisava reencontrar um caminho que ele nunca teve e que ele poderia ter perdido sem ter, perdeu uma coisa que ele nunca teve. E apóstolo Paulo, que estava solitário, sozinho, abandonado, ele mesmo declara em algumas cartas, dizendo, todos me abandonaram, somente, né, algumas pessoas, Tito, por exemplo, que ficou com ele até o final, e Timóteo. Mas veja bem, o que eu quero dizer nesta tarde. É uma história de reconstrução. Podemos botar o tema dizendo, reconstruindo a alma dos 3 necessitados. Paulo necessitava de companhia, Filemão necessitava de ter um coração piedoso, voltar a algumas decisões que ele havia tomado, e Onésimo reconhecer a sua transgressão, a sua falha, e, por sua vez, se perdoar, pedir perdão a Deus, reconciliar, aceitar Jesus, e depois o prosseguimento da história, tudo nós conhecemos. Mas o importante é que Paulo, ele ouviu atentamente a história de Onésimo. Onésimo, com certeza, relatou, desde o início da sua pequena e momentânea atos como ladrão, como fugitivo, como roubo. Mas ele, com certeza, tocou no nome de Filemão, sobre o que ele... Estou fugindo de um meu senhor. Com certeza, ele deve ter falado, estou fugindo de um homem muito rico, mas que ele não... Com certeza, se ele me pega, ele me mata. Eu roubei algo dele. Qual é o nome desse senhor? Ele declara, Filemão. Filemão, Filemão, Filemão. Veio a mente do apóstolo Paulo. Onde aconteceu isso? Em tal lugar, então tá. Mas fala, continue. Ele precisava desabafar para alguém. E Paulo
precisava ouvir, conversar com alguém. Não só aqueles que ali, os centuriões que estavam presos a ele, né, para que ele não fugisse, mas precisava também ouvir alguém que necessitava de uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. E apareceu do nada Onésimo. Não foi do nada. Foi Deus que supriu essa ausência de amigos a Paulo. E deu oportunidade do apóstolo Paulo, mesmo na prisão, evangelizar um homem que necessitava de ouvir a palavra de Deus, de se reencontrar, que estava perdido. E Paulo começou a trabalhar na mente deste homem, falando da palavra de Deus, pregando, ensinando, falando de Jesus, contando dos milagres, da chamada dele. Com certeza Paulo trouxe, durante o tempo, não se sabe quanto tempo Onésimo permaneceu com o apóstolo Paulo, mas é bem verdade que foi bastante tempo, foi tempo suficiente para que ele pudesse ser orientado e reconduzido e aceitado a Jesus, e depois sendo preparado para o retorno. Lembra de onde você caiu e volta e se arrepende antes que seja tarde. Então, quando Paulo ele escreve esta carta a Filemão, ele já tinha Onésimo como um braço, um homem que o ajudava, ouvia, era como se fosse Paulo. Paulo era o seu mestre. É verdade, Paulo foi o mestre de Onésimo. Foi também o seu tutor. Foi o teu, naquele momento, o Senhor, seu pastor. Foi o seu orientador, o seu guia. Foi aquele que traçou o caminho, um caminho de retorno, um caminho de reconciliação. Compartilhou com ele a palavra, compartilhou com ele com muita sapiência, a orientação, usando os pergaminhos que Paulo contava lá. Ele nunca deixou de ler e meditar na palavra de Deus. Então, Paulo tinha as escrituras, tinha os escritos com ele, e isso ele dividiu, compartilhou com Onésimo, até que Onésimo se sentiu já bem orientado, com a mente já bem purificada, com o coração já aliviado, com os ouvidos desagravados, com os olhos já olhando de maneira diferente, os conselhos e a palavra que o apóstolo lhe dava, lhe concedia, Onésimo ele aceitou. E Paulo, ele escreve essa carta muito cuidado, muito amor, respeitando Filemão como Senhor. Mas você observa que Paulo, para que Onésimo estivesse de bem, embora ele tenha aceitado Jesus, embora ele tenha se convertido, embora ele tenha sido esclarecido pela palavra, Paulo tenha inculcado nele a palavra de Deus, Paulo precisou também que ele entendesse que o princípio da humilhação é um princípio bíblico. Ele precisava se humilhar para o seu Senhor. A Bíblia é repleta de passagens de pessoas que precisavam se humilhar. Jacó foi um que precisou, para que houvesse perdão entre ele e o irmão dele, Esaú, ele voltar e se humilhar para o irmão, pelo erro que ele havia cometido, embora ele era o que receberia, herdaria a promessa, mas a falcatrua e aquele engano entre ele e a sua mãe para enganar através da venda, da primogenitura, da compra e venda, né, através do engano daquela sopa, daquele guisado, obrigando a Esaú a comer. Então, ele precisou se humilhar no retorno. Também, os irmãos de José precisou se humilhar diante dele pelo mal que eles... Então, tem muitas passagens, até a própria palavra de Deus fala, né? No livro de Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, a palavra humilhação, ela é latente, ela é patente, ela é viva no meio do cristão, no meio daquele que se converte, daquele que muda completamente o seu pensamento, daquele que aceita a fé. A nossa fé, ela está atrelada e entrelaçada, baseado principalmente nesta palavra. Esta palavra não pode fugir, é uma palavra que tem que estar no vocabulário íntimo e compreensível e assimilado pelo cristão. O cristão precisa o tempo todo humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque no tempo certo ele vos exaltará. Para aqueles que se humilham serão exaltados. Então, a humilhação não é um desmérito, não um descrédito. Humilhação é algo que faz com que o crente ele tenha uma consciência, uma disciplina consciente, uma mente aberta, um coração limpo, livre, liberado, um coração que foi preenchido completamente pela graça e pelo poder e pela divina presença do Espírito Santo. Aquele que se humilha será exaltado. Então, esse era o último passo de Onésimo para que ele pudesse realmente receber o perdão de Filemão. E Filemão iria ver esse ato de humilhação
de Onésimo e com certeza ele ia perdoar. Paulo, ele praticamente ele se humilha, né? Uma carta, ele diz assim, olha, eu poderia ter persuadido você a recebê-lo, mas eu não quis fazer. Eu quis que você, com a sua liberdade, com o seu conhecimento, com a sua benevolência, com a sua paciência, com a sua piedade, com o seu amor, com o seu carinho, com o seu carisma, com o conhecimento que você tem, pelo que eu te conheço, pela sua passividade, pela sua honestidade e responsabilidade, eu preferi não obrigar você, mas eu preferi que você, de livre e espontânea vontade, recebesse, não como servo, não como escravo, não mais servo, e também não é mais teu escravo. Eu queria que você o recebesse como irmão. Aquilo ali entrou como uma flecha no coração de Filemão. Ele não teve saída, Paulo deixou ele constrangido, deixou ele sem saída. E ainda disse, olha, se ele estiver te devendo alguma coisa, não cobre dele não. Põe na minha conta que quando eu voltar a estar contigo, nós acertaremos tudo. É claro que Filemão jamais ia aceitar que o apóstolo Paulo lhe pagasse alguma coisa, mas Paulo cercou ele para que ele não pudesse depois ter algum tipo de justificativa para querer, né, jogar com o apóstolo Paulo. Mas, embora, de acordo com as recomendações de Paulo em referência a Filemão, nós sabemos que Filemão jamais faria isso em relação ao apóstolo. Mas, moral da história, e finalizando, concluindo, é que Filemão, ele é constrangido a receber Onésimo, não como escravo, não como servo, mas como irmão. O que eu quero dizer com isso para você esta tarde? Você tem a oportunidade, muitas das vezes, de ajudar, de colaborar através daquilo que Deus lhe deu, em receber uma pessoa, não para subjugar, para humilhar, para massacrar, para difamar, para escarnecer, a persuadir de maneira negativa, mas você tem a oportunidade, numa tarde como esta, de receber um homem como este, como Onésimo, em desespero, com dúvidas em saber se Filemão ia ou não aceitar a carta, a recomendação de Paulo, mas ele só poderia saber se isso aí iria concretizar-se se realmente ele fosse até a presença do seu Senhor. Quero dizer com isso, Filemão pode muito bem significar o nosso Senhor Jesus Cristo, simbolicamente, ao qual o servo deveria se humilhar diante dele. Se nós nos humilharmos ao Senhor, para o Senhor, pelo Senhor e por causa do Senhor, ele vai nos exaltar. Onésimo foi exaltado. Paulo cumpriu a sua missão de continuar pregando o evangelho. Nem as prisões, as cadeias, as algemas conseguiram parar o grande guerreiro, o grande apologética, o apóstolo Paulo, de continuar pregando e ganhando almas para o Senhor. Assim somos nós. Se você é um Filemão, tem pessoas que te ofenderam, que te machucaram, preste atenção, volte atrás, perdoa, porque o perdão, a humilhação é de ambos os lados. Se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele, peça perdão, e se ele te perdoar, você ganhou mais um para o reino de Deus, ou você consolidou e solidificou a permanência deste na casa do Senhor, no reino do Senhor. Pensa nisso nesta tarde. Você é um Filemão, você tem responsabilidade de cuidar daqueles que Jesus, e através do seu Santo Espírito, direciona para a sua casa. Não faça com que as pessoas se desviem por causa do seu mau testemunho, mas faça com que as pessoas aceitem por causa do seu bom testemunho, tá? Deus te abençoe, Deus nos abençoe esta tarde. Esta é a palavra, tá? Para você, Filemão, Onésimo e Paulo viveram felizes para sempre. Amém? Oremos. Deus, obrigado. Abençoe a tua casa, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Que esta palavra venha aos corações, que todos possam receber e que o seu nome seja glorificado. Abençoe Israel, a sua igreja. Abençoe toda a terra. Pai, os que estão sofrendo com essa pandemia, que venha a ser confortado, consolado. Os que perderam os seus entes queridos, que o Senhor venha visitá-los, cada um, conforme a sua benevolência, conforme a sua vontade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Boa tarde e a paz do Senhor.